Sabemos pela investigação que quando falamos da perda de um filho, em contexto de cancro pediátrico e existem irmãos, é vivida uma alteração do papel parental. É por isso que os irmãos em luto acentuam que não só perderam o irmão ou a irmã, mas também os próprios pais, porque as pessoas que eles conheciam até então mudam, transformam-se por força de uma circunstância traumática, intensa, muitas vezes abrupta, e nunca mais voltam a ser os mesmos. São os próprios filhos que dizem isso. E por isso, para além do impacto que isto tem na vida conjugal, há também um impacto no papel parental que estas pessoas desempenham e que beneficia de uma intervenção especializada. Por isso, as questões sobre comunicar a doença aos outros filhos e como os envolver é, sem dúvida, um motivo de intervenção importante. E é compreensível que os pais queiram proteger os filhos que estão em sofrimento, tenham medo de afetar os irmãos em luto ou de alguma forma destabilizá-los mais ainda, mas aquilo que nós sabemos pela investigação é que afastá-los, aliar os filhos saudáveis do processo, faz com que se possam sentir excluídos, podem surgir medos adicionais e outras fantasias que, por falta de informação adequada, ainda vão perturbar mais o funcionamento das crianças. E por isso, aquilo que é fundamental é adaptar a comunicação às características do irmão ou da irmã e tentar, tanto quanto possível, dar informação para não abrir espaço às tais fantasias que referi há pouco. É comum que os pais estejam muitas vezes ausentes para levar ou estar com o irmão doente ao hospital, às vezes existem internamentos prolongados que levam a uma ausência muito maior, e isto pode causar nos filhos a ideia de que o meu pai ou a minha mãe já não quer saber de mim, que eu não sou um filho desejado ou não mereço preocupação, que o meu irmão é que é o favorito. Então, no percurso da doença, lidar com o distanciamento do irmão e também com esta perda de atenção das figuras parentais deve ser atenuado pelo diálogo. E contar histórias do irmão ou da irmã, facilitar as videochamadas, que é um recurso agora que as novas tecnologias possibilitam e ajudam a encurtar distâncias, falar sobre a própria vivência da relação fraterna, ajudar a criança, mostrar eventualmente fotografias dessas crianças mais bebés que já estavam juntas ou que interagiam ou que tinham atos de cuidado. Tudo isto é importante para a construção do irmão ou da irmã que está num contexto de luto, e isso pode ajudar a criar aqui uma maior relação fraterna, apesar do cancro pediátrico que possa estar a ocorrer. E por isso, esta comunicação facilita à criança, quando estamos num contexto de luto, o reconhecimento de que lhe foi deixado pelo irmão e pela irmã um conjunto de informação, de vivências, de memórias que podem ajudar a integrar na sua existência. E é por isso que, mais uma vez, com ajuda especializada, com uma comunicação ponderada e empática, podemos potenciar este tipo de circunstância para um crescimento pós-traumático. É sempre uma situação de trauma, mas que permite haver espaço para um crescimento. Este processo é possível sempre com recurso à comunicação e à compreensão, e isto exige, como demonstra a literatura, a adaptação dos rituais, das estratégias, àquilo que são as características da pessoa. Por exemplo, para um pai ou para uma mãe pode ser suficiente acender uma vela, outro pode preferir ouvir a música favorita do filho e não se sentirem confortáveis com a prática que para o outro é melhor. E por isso tem que haver esta comunicação para serem desenvolvidos momentos individuais, mas também momentos familiares. E isto ajuda a lidar com a perda. Nós sabemos, por exemplo, que a mulher tende a dialogar com mais frequência sobre a perda e as emoções que estão associadas, enquanto o homem tende a isolar e a evitar o contacto com o sofrimento, e às vezes isto pode criar um fosso na família, quer do ponto de vista da parentalidade, quer da conjugalidade, que vai trazer ainda mais stress, mais tensão a uma situação que por si só já é difícil. E é impossível regressar integralmente àquilo que era o funcionamento anterior à perda, seja enquanto pais, seja enquanto casal, seja enquanto pessoas, porque há uma adaptação que é necessária e toda a identidade vai ser reconstruída em função desse sofrimento, de novos significados, de novas aprendizagens geradas pela experiência da perda. E as crianças não têm tanto acesso a um leque de emoções, de experiências como têm os adultos, e por isso os pais devem procurar facilitar esses pontos de comunicação, esses pontos comuns para que a criança possa expressar o que está a sentir, encurtar essas distâncias e, se necessário, também procurar ajuda especializada para que o futuro seja reescrito pelos pais e também pelos irmãos em luto
com o menor impacto possível. E é por isso, tendo em conta esta complexidade e este impacto tão marcado, que 5 dias é manifestamente pouco e por isso eu assino esta petição.